Boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Assim está escrito: A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Este versículo está inserido quando Paulo estava ensinando a igreja na cidade de Corinto sobre várias situações que estavam acontecendo no meio daquela igreja, inclusive as dissensões, desavenças, desencontro que estava acontecendo por conta do espírito mundano, porque havia grupos formados naquela igreja, cada um defendia um grupo. E um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E Paulo disse, vocês ainda não entenderam a realidade do evangelho, vocês ainda são carnais, porque vocês ainda têm preferências. E ele disse o seguinte, que na obra de Deus, todos são necessários e dependentes uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem que se posicionar diante de Deus e entender que a reciprocidade, a concordância, a união deve ser estabelecida, porque todos estão envolvidos na obra de Deus. E é Deus quem designa cada um para o seu trabalho específico, dentro da sua área e dentro do tempo que Deus lhe confere. Então, quando Paulo escreve isso, ele diz o seguinte, quem é Paulo e quem é Apolo? Que vocês tanto defendem, Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, cada um com o seu grupo específico. E, logicamente, que ao defender o seu grupo, ele vai colocar os demais grupos em prejuízo, em menosprezo. E isso não é bom, porque vai ferir a unidade, o amor fraternal, a comunhão, vai impedir o crescimento, não vai haver a manifestação de Deus. Então ele diz o seguinte, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então veja, cada um recebeu de Deus uma obra para ser feita. Ele deverá fazer aquilo que recebeu do Senhor. Se não estiver cumprindo o que recebeu do Senhor, está agindo de maneira errada. Se tiver procurando fazer a obra que cabe a outro, também ele está prejudicando, porque a cada um é designado o seu trabalho, a sua obra, e ele deve fazer aquilo para a glória de Deus, observando o todo. Então Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou. Então houve aqui uma cooperação, um plantou, o outro regou. Mas tem uma coisa, um planta e outro rega. Agora, quem dá o crescimento? Então ele mesmo esclarece aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí ele então conscientiza, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Bem, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, se cada um se conscientizar do trabalho, da obra que recebeu de Deus para fazê-la e fizer com dedicação, com amor, com espontaneidade, com pureza, certamente isto vai contribuir para o crescimento do todo. Porque cada um vai estar fazendo o que Deus lhe competiu a fazer. E quando houver a união, a compreensão e a demonstração do amor recíproco,
a operação de Deus vai acontecer. E o crescimento só vem quando há o mover das mãos de Deus. Então ele diz, o que planta e o que rega são um, mas cada um vai receber o galardão por aquilo que fizer. Seja plantar ou seja regar. Se bem que quem dá o crescimento é Deus. Então ele diz que nós agora somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus. Então, por isso dá para entender que nós devemos trabalhar de maneira conjunta, não de maneira isolada. Só eu faço, eu planto, eu rego, eu dou crescimento. Não, isso não existe. Cada um faz uma parte. Hoje nós estamos colhendo o que outros plantaram. Amanhã, outros vão colher o que nós estamos plantando hoje. Então é assim que funciona o trabalho na obra do Senhor. E às vezes nós pensamos que estamos colhendo aquilo que plantamos, não. Geralmente quem planta prepara a colheita para o outro. E o outro que nos antecedeu, que veio antes, plantou para nós hoje colhermos. O próprio Jesus disse, nós entramos num trabalho do qual nós não plantamos, mas estamos colhendo. Por que isso? Porque há uma parceria, há uma comunhão. Então, se ninguém plantar, não vai ter quem colha. Se não houver quem colher, o ciclo vai encerrar por ali. Por isso que quem plantou, à medida em que ele estava plantando, ele estava colhendo de outro anterior a ele. E ele plantando. Nós que viemos depois, agora estamos colhendo o que ele plantou, e estamos plantando o que outro futuramente vai colher do que nós plantarmos. Em todas estas áreas, havendo sinceridade, lealdade, harmonia e temor diante de Deus, haverá a operação de Deus para promover o crescimento. Porque o crescimento, quem dá é Deus, ninguém dá o crescimento. A semente, nós podemos pegar a semente e lançar na terra, mas nós não damos vida à semente. A vida, Deus já colocou dentro da semente. Então, quando nós pegamos a semente e colocamos na terra e regamos esta semente, Deus vai dar ali o necessário. Ele vai dar o calor com a terra, a água vai aquecer aquela semente, ela vai começar a surgir. Primeiro com uma coisinha significante. Logo aparece na terra um pequenino broto, que a julgar por ele parece que... Então, quando colocamos a semente no solo, vem a terra, vem a rega e Deus dá o calor. Essa cooperação do calor com a terra, a água sobre a semente, vai fazê-la brotar. Brotando, ela vai parecer uma coisinha pequena, insignificante, que, se julgar à primeira vista, parece que não vai dar em nada. Mas com o passar dos dias, ela vai desabrochando, ela vai se fortalecendo, as raízes vão fundando, o broto vai crescendo. Quando pensamos que não, ela já começa a dar uma aparência melhor, um crescimento, a firmeza, os troncos. E logo com o passar do tempo, vai se formar uma grande árvore. E aquela árvore vai começar a produzir flores e depois frutos. Esses frutos serão colhidos. E parte daqueles frutos vão ser replantados para futuramente outras árvores nascerem. Assim é na obra de Deus. Então, cada um de nós fazemos a nossa parte. É o que Paulo disse aqui. Eu plantei, Apolo regou. Deus deu as condições necessárias e promoveu o crescimento. Agora, naquele crescimento, daquilo que tanto Paulo quanto Apolo foram parceiros, participaram
na obra de Deus, com lealdade, confiando na ação de Deus, eles vão receber recompensas do trabalho que cada um fez. Então, quando Paulo chega neste versículo 13 que li, ele diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Então, significa dizer que a nossa vida, o nosso trabalho diante de Deus, ele é considerado como sendo uma obra que nós estamos fazendo. E existem duas maneiras de obras que se podem ser feitas: obras boas e obras más. Mas o que diz-nos a palavra de Deus é que não importa se a obra é boa ou se a obra é má. O que importa é que vai haver um dia de avaliação, de julgamento de obras. Então, estas obras que cada um fez, ela vai ser declarada naquele dia, quando o Senhor se manifestar e que as obras serão colocadas diante dele. Estas obras não são obras feitas para merecer salvação. São obras como resultado da salvação, uma vida de comunhão e serviço diante de Deus. Então, é o próprio Deus que coloca essas obras diante de nós. Agora, a maneira como fazemos e executamos é que vai acrescentar à nossa vida a recompensa boa ou ruim. Vai depender da maneira como fizermos a obra. Se fizermos de boa mente, com amor, com alegria, com fidelidade, com compreensão, com parceria, esta obra será feita para a glória de Deus. Haverá o crescimento, haverá recompensa. Se fizermos de maneira relaxada, de qualquer jeito, esta obra não vai ter o crescimento, não vai ter a confirmação de Deus. E nós vamos apresentá-la diante do Senhor e esta obra será desfeita, será queimada pelo fogo. O fogo vai provar a obra de cada um. Fogo fala de julgamento, de avaliação. E as únicas obras que resistem a fogo são as obras comparadas a ouro, a prata e a pedras preciosas. Estes elementos, ouro, prata e pedra preciosa, são avaliados pelo fogo. É o fogo que prova estes elementos e tira deles as impurezas. Então, ao passar o fogo pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas, todo tipo de impureza que aparentemente pode estar por ali vai ser tirado. O ouro vai ser purificado, a prata, a pedra preciosa. Porém, existe um outro tipo de obras que são comparados a madeira, feno e palha. Então veja, madeira, feno e palha. Quando colocar no fogo, o que é que vai sobrar? Nada. Vai virar cinzas. Porque madeira, feno e palha não suporta o fogo. O fogo destrói. Então, há muitas pessoas que estão fazendo este tipo de obra. Obra por outras finalidades ou intenções que são comparadas diante de Deus como sendo obras de madeira, feno e palha. Mas quem faz em ouro, prata e pedras preciosas está falando sobre a glória de Deus, sobre a redenção, sobre a atuação do Espírito Santo, que são as pedras preciosas, são os dons. Então, quem faz a obra voltado para glorificar a Deus, anunciando a redenção, deixando-se guiar pelos dons do Espírito de Deus, estas obras feitas em Deus, elas vão suportar o julgamento, a aprovação pelo fogo, e elas vão se mostrar verdadeiras, e, portanto, elas serão, por Deus, recompensadas. Estas obras serão recompensadas. Então diz aqui, olha, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, observe,
Então, a obra que é feita com ouro, prata e pedras preciosas, ela vai permanecer. Então, quem trabalha com estes elementos, ele vai receber o galardão. No versículo 13, ele diz, olha, a obra de cada um, quer dizer, o versículo 12, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, a obra de cada um vai se manifestar. Se a obra permanecer, significa dizer que ela foi aprovada. Ela foi feita por ouro, prata e pedras preciosas. Se a obra se queimar, significa dizer que ela não foi aprovada. Sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Então, não vai ter uma recompensa. Não vai ter uma recompensa. A recompensa, o galardão, só vai ter aquele que as obras dele são feitas em Deus. São feitas em Deus e para Deus. Quando as obras são feitas pelo homem e para o homem, ela não resiste ao julgamento. Quando vamos observar a palavra de Deus, a única coisa que vai comparecer diante de Deus, de tudo aquilo que nós fizermos e participarmos aqui na terra, a única coisa que vai aparecer diante de Deus serão as nossas obras. E o que é obra? Obra é fruto. Obra é o trabalho que fazemos. É o resultado que se estabelece. Nas palavras de Jesus, conforme escreveu em Mateus, isto é comparado a uma árvore boa e uma árvore má. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Então, a árvore boa recebe aprovação. A árvore má, ela é reprovada, porque os seus frutos são maus. Em outra passagem, Jesus ensinou que é como um tesouro, é como o homem. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, do seu mau coração, ele tira coisas más. Então, sempre observa aí. Há duas maneiras de fazer as coisas. A maneira correta e a maneira errada. A árvore boa, a árvore ruim. O homem bom, o homem mau. E da semente, a mesma coisa. Como Paulo escreveu aos Gálatas, disse, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, ali está falando de semente. Semente. Então, semear é lançar a semente. E ele deixou escrito aqui em Gálatas, no capítulo 6, os versículos 7 por diante, 7 a 9, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, semear o quê? A semente. Isso também ceifará. Por quê? O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Quer dizer, é a má semeadura. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É a boa semeadura, é a boa semente. Então tem a semente má e a semente boa. Tem o homem mau e tem o homem bom. Tem a árvore má e tem a árvore boa. Assim como as obras feitas em Deus, tem a obra, a boa obra e a má obra. A boa obra é feita em ouro, prata e pedras preciosas. A má obra é feita em madeira, feno e palha. Então, que eu e você tenhamos o devido cuidado em fazermos a obra de Deus. Não fazê-la de qualquer maneira. Não fazê-la desinteressadamente. Não fazê-la relaxadamente. Não fazê-la buscando vanglória, buscando vantagem, buscando benefícios, querendo aproveitar-se da obra de Deus para fins pessoais. Não. Quem trabalha para Deus, ele renuncia a tudo e ele foca em manifestar a obra de Deus
que ela seja para a glória de Deus, que ela seja valorizada pela redenção de Jesus e que ela seja feita através da ação dos dons do Espírito Santo e que, como resultado disto, haja da parte de Deus a aprovação que se dará através do crescimento. E este crescimento, Deus só colocará a mão dele numa obra quando esta obra, evidentemente, glorificar o seu nome. E para que isto seja feito, ela tem que ser feita com lealdade, com transparência, com pureza, com fidelidade. E deve ser feita com elementos que vão resistir ao fogo, à provação, ao julgamento. E os únicos que poderão resistir é ouro, prata e pedras preciosas. Não sendo estes, não adianta fazer, porque não vai ter nada com que apresentar. O que vai levar no dia? Se fez com madeira, feno e palha. Vai levar cinza. A cinza, se não tiver cuidado ao pegá-la, o vento sopra, ela desaparece. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas não. Pode colocar o fogo que for ali. Terminou o fogo, ela está lá, perfeita, intacta e purificada. Então, esta deve ser a minha obra para Deus, a sua obra para Deus, a nossa obra para Deus. Porque não somos nós que escolhemos a obra. Quem escolhe a obra para cada um de nós é Deus. Ele escolhe a obra, o lugar e o modo. A nós compete colocar em prática o que Deus apresenta diante de nós. E muitas das vezes nós nos descuidamos e achamos que nós escolhemos tal obra para fazer e a fazemos segundo o nosso entendimento racional. E esquecemos de que precisamos entender que na realização daquele trabalho há uma vontade de Deus que está ali implícita e que nós precisamos cumpri-la. E se ao fizermos desta forma, nós vamos receber a recompensa. Eu disse que a única coisa que vai comparecer diante de Deus são as obras. O apóstolo João, quando escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo, deixa-me ver, parece-me 14, capítulo 14, e o versículo 13 diz assim, olha, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor, que está falando de salvos. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, que trabalhou aqui em vida, e as suas obras os sigam. Então, tudo que realizarmos aqui, que adquirirmos aqui em vida, a única coisa que vai chegar diante de Deus a nosso respeito serão as nossas obras. E elas serão avaliadas, julgadas. Por isso é que em vida nós precisamos ter o devido cuidado de sempre procurar estarmos avaliando qual é o teor da obra que nós estamos fazendo para Deus. Se estamos fazendo a obra com dignidade, com amor, com alegria, com fidelidade, ou se estamos fazendo de qualquer maneira e buscando encontrar no trabalho que Deus nos colocou e na posição que Ele nos deu, alguma fonte que eu possa ter benefícios pessoais para a minha vida. Isto significa furtar a glória de Deus. E a glória de Deus Ele não dá a ninguém. Então, por isso é que a palavra de Deus deixa-nos isto bem claro. Vai haver a aprovação das obras de cada um. Então, nós precisamos observar bem para que não chegue o dia
e sejamos reprovados diante do Senhor. Porque se tudo provém de Deus, se foi Deus que colocou tudo à nossa disposição, o tempo e o modo para fazer as coisas, por que não fizemos da maneira como deveríamos ter feito? Por uma negligência nossa, por uma desobediência, por uma visão secundária. E isso atrapalhou o nosso caminhar com Deus e impediu que Deus estendesse a mão para dar o crescimento. E vamos ser responsabilizados por isso. Portanto, o que Paulo deixou escrito é: a obra de cada um se manifestará. A minha obra vai se manifestar naquele dia, a sua obra vai se manifestar, a obra de cada um de nós aqui na terra que fizermos para Deus, ela vai se manifestar. E seria bom se nós começássemos a ter o devido cuidado e prudência em fazer obras que sejam comparáveis a ouro, prata e pedras preciosas. Porque o elemento do julgamento será fogo. E ouro, prata e pedras preciosas suportam fogo. Porque se nós fizermos de madeira, de feno e de palha, o julgamento será também pelo fogo. E, aliás, madeira, feno e palha não resiste a nada, nem fogo, nem água. Se coloca no fogo, queima. Se coloca na água, apodrece. Então, esse tipo de obra não tem o selo de Deus. Não tem o crescimento, não tem aprovação. É um tempo perdido de maneira intencional, por quem fez de qualquer forma. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado e saber que tudo que fizermos aqui será levado a julgamento, a uma avaliação. Nós vamos ser provados. As nossas obras feitas aqui serão provadas. E aprove a Deus que caminhemos com verdade, com lealdade, com sinceridade e trabalhemos com temor, para que ao chegar lá, estas obras suporte a provação pelo fogo e que haja de Deus galardão. Galardão. Galardão só vai ter quem tiver as obras aprovadas por Deus. Quem as obras forem reprovadas não terá galardão. Será uma vergonha muito grande receber tudo de Deus e fazê-lo de qualquer maneira e não permitir que a ação de Deus se concretizasse na realização daquele trabalho. Mas que possamos analisar isto e avaliar e saber que a obra de cada um se manifestará através do fogo. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje e anime para caminharmos com segurança e fé, com temor e obediência, avaliando a cada dia, porque nós não sabemos quando será a avaliação das nossas obras. Então, a cada dia, nós temos que avaliá-la. Como foi a minha obra hoje? Como será a de amanhã, se Deus me permitir? E sempre pensando desta forma. Em primeiro lugar, a glória de Deus, o tributo para o Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. E nós somos deles. Somos seus cooperadores. Ele conta conosco. Ele conta comigo. Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós. Sejamos um instrumento nas mãos do Senhor, disponíveis e prontos para realizar o que Deus espera de cada um de nós. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.